Os bombardeiros têm desempenhado um papel fundamental nas guerras desde quase seu início. Foram as aeronaves de ataque pesado dos Estados Unidos em 1944 que deixaram a Wehrmacht sem combustível pelo resto da guerra. E foram os bombardeiros que primeiro estrangularam o Japão em 1945, colocando minas marítimas em seus portos e cortando o suprimento de alimentos do país. E depois começaram a arrasar cidade após cidade. Quando Hiroshima foi bombardeada, o Japão já havia perdido mais de 600 fábricas. 17 cidades, incluindo Tóquio, foram parcial ou completamente destruídas, e o estrangulamento da economia japonesa era um fato constatado. Mas tudo isso tinha um preço. Um grande número de bombardeiros dos Estados Unidos foi abatido. Em alguns dias, as perdas na Europa chegaram a dezenas de aeronaves. Na Coreia, onde a União Soviética e os Estados Unidos se encontravam em lados opostos da guerra, o famoso ataque soviético dos caças MiG-15 sobre as áreas de fronteira com a China, em 12 de abril de 1951, custou aos americanos 3 bombardeiros B-29 abatidos e 3 gravemente danificados. Essas aeronaves continuaram a sofrer perdas depois disso. No Vietnã, a grande estreia dos B-52 americanos também terminou em perdas. Durante vários anos, essas aeronaves foram redirecionadas para o Laos e o Camboja, onde seus alvos eram indefesos. Há muitos exemplos, inclusive de guerras posteriores. E nosso exemplo com o recente ataque ucraniano agora também está entre eles. Os bombardeiros podem ser perdidos em guerras. Aqui não há dúvidas. O problema é que eles não podem ser produzidos atualmente em quantidades iguais de suas perdas. Por exemplo, 2 projetos estão sendo implementados atualmente na Rússia. E isso é anterior ao recente ataque ucraniano. O primeiro é o chamado Complexo Avançado de Aviação de Longo Alcance. O segundo projeto é a retomada da produção do Tu-160 na variante Tu-160M2. No entanto, os tipos de aeronaves adotados levam muito tempo para serem construídos, devido à complexidade estrutural, além de serem de elevado preço. Há outra questão que não pode ser evitada. Imediatamente após a Rússia confirmar que algumas aeronaves de sua aviação estratégica foram atingidas, começaram a ser ouvidas vozes dizendo que a aviação tripulada está obsoleta de qualquer forma e que agora os drones decidirão tudo. De fato, a integração dos drones na prática de combate é uma questão extremamente relevante. Mas, na década de 1930, a União Soviética acreditava que as formações de tanques não precisavam particularmente de artilharia, pois os tanques também tinham seus próprios canhões. As perdas dos tanques soviéticos que ocorreram devido a essa concepção errônea foram enormes. O mesmo se aplica hoje na aviação. Na Rússia, os bombardeiros estratégicos atualmente cumprem uma tarefa especial: lançar mísseis de cruzeiro em um alvo a uma distância segura. Os recentes ataques russos contra alvos dentro da Ucrânia mostram que tais aeronaves, inclusive do modelo Tu-95, continuam cumprindo tal função. É verdade que este bombardeiro pode, de fato, ser substituído por um drone. Mas as tarefas da aviação de bombardeiros pesados não se limitam ao lançamento de mísseis de cruzeiro. As tripulações dos B-52 americanos costumavam duelar com divisões de mísseis antiaéreos, aviões contra sistemas antiaéreos que disparavam contra eles. No Iraque, esses aviões trabalharam com bombas em alvos, incluindo operações a baixa altitude. Realizaram missões de reconhecimento marítimo no oceano. Cobriram alvos no Laos com bombas pesadas e também eliminaram a infantaria vietnamita com tapetes de pequenas bombas que eram lançadas a dezenas de toneladas
por vez. Eles instalaram campos minados a partir do ar. O B-52 é a principal ferramenta da varredura de minas marítimas em escala estratégica. A última vez que os americanos praticaram lançamento remoto de minas marítimas de planejamento foi no Báltico, ainda neste ano. Por fim, os bombardeiros estratégicos são um instrumento da guerra nuclear, um elemento essencial das forças de dissuasão nuclear da Rússia e de outros países. Nenhum drone pode realizar uma variedade tão grande de tarefas. Ao mesmo tempo, os drones podem ser extremamente úteis para apoiar justamente os bombardeiros. Por exemplo, como talvez meio de reconhecimento avançado, expandindo o campo de radar e como um caça de cobertura de mísseis ar-ar. Os drones também podem ser usados como batedores meteorológicos. Podemos dizer assim que, idealmente, deveriam haver drones como parte de uma formação de bombardeiros. Mas, em princípio, eles não substituirão as aeronaves totalmente tripuladas. Portanto, a Rússia e provavelmente outras potências que observam o conflito no leste europeu precisam de um bombardeiro que seja estratégico tripulado. Mas de que tipo? No caso russo, vale a pena olhar para o setor civil. Se o Tu-160M2 é fabricado em 2 unidades a cada 6 anos, o Sukhoi Superjet foi construído em um total de 232 máquinas em 18 anos. Talvez os russos devem voltar a construir máquinas subsônicas relativamente simples. Essas aeronaves podem ser construídas em números muito maiores do que o Tu-160M2 supersônico. Uma aeronave simples pode ser construída em várias fábricas de aeronaves ao mesmo tempo. Um exemplo no passo disso era o bombardeiro pesado soviético Tu-16, que viajava com segurança em baixa altitude e, portanto, podia evitar a detecção por radar a partir do solo. Uma nova aeronave, com um esquema aerodinâmico normal, também será capaz de fazer o mesmo e trabalhar com bombas a partir de uma altitude elevada, incluindo módulos de planejamento e correção, e lançar mísseis de cruzeiro a uma distância segura. Ele pode ser fabricado em condições que não exijam uma base militar especial, podendo voar com combustível de jato comum e se dispersar em aeródromos civis. Pode ser armado com mísseis ar-ar e lasers defensivos para autodefesa. Pode-se gerenciar drones a bordo e reabastecê-los durante o voo. Poderão serem feitas muitas outras coisas que os Tu-95Es e Tu-160 não podem. Essa aeronave parecerá modesta em comparação com o futurista B-21 americano. Entretanto, haverá muitos deles e, em geral, esses bombardeiros podem se tornar uma verdadeira força muito mais formidável do que a atual aviação estratégica russa. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.